Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco. A mensagem de hoje tem como tema crescimento em tempos difíceis. E nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 1, que diz assim: Quando Abrão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Até aí. Irmãos e irmãs, a sua vida vai dar certo. Vai dar certo. Essa é uma maneira de afirmarmos que você não pode optar pelo fracasso. A grande conquista é sermos tudo o que Deus quer que sejamos. Quando a vida de alguém não é o que deveria ser, a obra de Deus não está completa. Mas o nosso Senhor não é um Deus de obras inacabadas. A obra-prima da construção de Deus se completa quando alcançamos o nosso potencial em Cristo, quando nos tornamos tudo o que Ele projetou para que fôssemos. Então, podemos afirmar que a nossa vida deu certo. É óbvio que isto é um processo, mas precisamos ter a certeza de que estamos de fato tendo um crescimento contínuo. Na realidade, as pessoas esperam muito da vida, mas normalmente não planejam, trabalham pouquíssimo ou quase nada por aquilo que desejam conquistar. Ou quando trabalham com afinco, esse não produz resultados, porque o esforço, sem o planejamento e sem avaliações constantes, produz perdas. Não importa quanto tempo você levará para planejar como a sua vida dará certo. O importante é que diariamente você planeje e dê passos edificadores, como parte do processo construtivo. Os resultados positivos serão notórios e vão te incentivar a uma caminhada firme e contínua rumo aos seus ideais. Mas eu pergunto, será que já crescemos o suficiente para alcançarmos a estatura esperada por nosso Pai amado? Será que já somos tudo o que Deus almejou que fôssemos? Ou existe algo mais a alcançar? Às vezes, acomodamos-nos por sabermos que a nossa vida está nas mãos de Deus e imaginarmos que o crescimento ocorrerá automaticamente e tudo dará certo. Omitimos-nos porque achamos que as coisas boas da vida acontecerão milagrosamente. Esquecemos-nos de que a omissão é um diploma do fracasso, principalmente se o que deixamos de fazer for muito mais importante do que tudo o que estamos fazendo. Aliás, se o que estamos fazendo não produzir crescimento, não chegaremos a lugar algum. Periodicamente, é preciso fazer avaliações sobre o nosso crescimento em cada área: espiritual, intelectual, emocional, profissional, para verificar se estamos ou não atingindo as nossas metas e as metas propostas por Deus em sua palavra. É preciso sair da acomodação. A vida de Abrão em Ur dos Caldeus parecia estar dando certo. Ele tinha uma boa esposa, bons amigos, bens materiais, vivia em uma cidade com boa infraestrutura para a época. Mas Abrão estava desanimado, pois não tinha herdeiros. Ele não sabia, mas ainda não era quem Deus queria que ele fosse. Então, o Criador se revelou a Abrão como o único Deus e lhe fez promessas condicionadas à sua obediência. Para que a vida de Abrão desse certo, ele teria de sair da acomodação e dar provas a Deus de que ele cria realmente nele. Devia reconhecer o Eterno como Todo-Poderoso, obedecer a sua ordem de deixar Ur e sua parentela, seguindo com Sara até a terra que ele ainda lhe mostraria. Devia andar na presença do Senhor e ser perfeito. Deus queria que Abrão fosse abençoado e também um abençoador. Queria que Abrão, em hebraico, pai exaltado, fosse transformado em um Abraão, pai de multidões de nações. Deus queria que a vida de Abraão desse certo, que dele saíssem nações, reis de povos. Talvez você ainda nem esteja consciente disso, mas pode ainda não ser a pessoa que Deus deseja
que você seja. O melhor de Deus ainda está por vir. A sua vida pode ser melhor ainda. É óbvio que cada pessoa tem uma estrutura, uma expectativa e um ritmo de crescimento. Mas normalmente, quando questionamos alguém quanto à sua passividade e o cobramos no sentido de ter certas atitudes que vão melhorar a sua vida, a pessoa usa as dificuldades como desculpa para postergar qualquer iniciativa sua para trabalhar em prol dos seus projetos pessoais, profissionais e ou ministeriais. A mais terrível barreira a ser vencida é a crença de que haverá num futuro qualquer tempos menos difíceis. Afinal, quando foi mais fácil viver? Acho que nunca. E as coisas tendem a ficar mais complicadas. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta, revelou a Timóteo que nos últimos dias seriam os mais difíceis. 2 Timóteo 3, versículos 1 ao 5 e o 7. Mesmo assim, os cristãos deveriam seguir o exemplo de Jesus, perseverando em obedecer a Deus e em cumprir a sua missão de anunciar o Evangelho a todas as nações. Quando criança, Jesus foi levado por seus pais para o Egito, a fim de escapar da morte, decretada para os meninos judeus com até 2 anos de idade. Depois que Herodes o Grande morreu, Jesus retornou com a sua família para Nazaré e retomou a sua vida. Jesus nasceu e viveu em tempo de terríveis complicações políticas, que, aliás, perdura até hoje. Mas isso não impediu seu crescimento nem o cumprimento da sua missão. Ele superou abandonos, traições, difamações, desprezos, cresceu e cumpriu a vontade do Pai. Como Jesus, precisamos querer pagar o preço para que a nossa vida dê certo. Deus não criou o homem e deu-lhe vida para ele ser um fracasso. O homem foi criado para crescer e ter sucesso em todos os aspectos da vida. Porém, nem todos têm as atitudes que os levarão à vitória. Existem aqueles que fazem tudo o que não deveriam fazer. Os que almejam boas coisas, mas não fazem nada para conquistar os seus objetivos. E os que decidiram trabalhar com afinco para realizar o seu projeto de vida. Certamente, os bem-sucedidos serão esses últimos. Há 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo, o das pessoas que fazem tudo o que não deveriam fazer. Coopera voluntariosamente com o fracasso, confabula com as artimanhas do insucesso e trama contra a própria existência, articulando para que a própria vida dê errado. As pessoas desse grupo costumam culpar os tempos difíceis e supervalorizar as dificuldades, tornando-se reféns do medo, do desânimo e da apatia. São pessoas que fazem o que sentem e não o que devem, e o resultado é uma colheita de tragédias. O segundo grupo, sabe qual é? É o das pessoas que têm sonhos, mas que optam por não fazer nada para realizá-los. Elas preferem não correr nenhum tipo de risco e não vão à luta. Na Bíblia, vemos algumas histórias de pessoas assim, como a do paralítico junto ao tanque de Betesda. João capítulo 5, versículos 1 a 9. A crença geral era de que um anjo descia ali e agitava a água do tanque, e o primeiro que nela entrasse ficaria curado. Entre os enfermos, havia um homem que há 38 anos estava paralítico. Jesus, ao vê-lo prostrado, perguntou: "Você quer ficar curado?" Foi necessário Jesus provocar o desejo pela mudança de vida no coração daquele homem. E o paralítico respondeu: "Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim." O homem paralítico estava tão absorvido por aquele método de cura, com a sua solidão, com a sua frustração, que nem percebeu quem estava diante dele, o próprio Deus encarnado, o Senhor da vida. Se Jesus não interviesse, aquele homem persistiria em permanecer ali prostrado e provavelmente morreria paralítico. Existem hoje também muitas pessoas como aquele paralítico.
Você pode estar na mesma situação desse homem e pensando que está fazendo tudo para que o milagre aconteça e a sua vida dê certo. Porém, pode, como ele, estar usando um método caduco e impróprio, que jamais lhe trará um resultado positivo. Ainda bem que Deus é soberano e interfere em nossa história de derrota e fracassos, mostrando-nos a solução para o problema. Ele nos diz o mesmo que disse aquele homem paralítico: levanta-te, toma tua cama e anda. A semente da palavra de Deus encontrou um solo fértil naquele coração, que foi curado da sua secura e aridez, e uma vida inteira que deu errado passou a dar certo, porque aquele homem creu e obedeceu a Jesus. O terceiro grupo, o das pessoas que lutam para que a sua vida dê certo, sabem que podem fazer tudo, menos deixar a vida passar sem vivê-la na sua plenitude. Aqueles que decidiram fazer a vida dar certo, deixam de olhar o tanque de água e olham diretamente para Jesus e para a sua pergunta desafiadora: queres ser curado? E logo respondem: sim, queremos ser curados. Se formos capazes de demonstrar para Jesus vontade de sermos curados das nossas incapacidades, das nossas perdas, do nosso passado horrível, Ele é suficiente para fazer com que a nossa vida dê certo. Fazer a vida dar certo é deixar de olhar as circunstâncias difíceis, o momento economicamente difícil, a situação caótica da sociedade ímpia, as oportunidades que passaram ou as que não chegaram, porque Jesus está conosco e pode trazer à existência o que não existe. As pessoas que decidiram fazer a vida dar certo são aquelas que resolveram fazer a diferença, enquanto outras são indiferentes. Tais pessoas sabem que as suas conquistas dependem da sua obediência a Deus, como fez Noé. Se Deus estiver ao seu lado, a sua vida vai dar certo. E mesmo em tempos de crise, você crescerá e triunfará. Creia em Deus e aceite os desafios que Ele propôs para a sua vida, em nome de Jesus. É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui e aprendemos com a Tua palavra. Não vamos olhar para os problemas, para as dificuldades, para os fracassos, mas nós vamos olhar única e exclusivamente para o Senhor, para que a nossa vida também dê certo. Quero pedir agora em favor daqueles que são doentes. Visita essa pessoa, o seu organismo, restaura a saúde, entra com a cura divina. Também vai enquanto aqueles que estão passando por necessidades, envia provisão, tudo que essa pessoa necessita, para a honra e glória do vosso nome. Entra nesse lar e nessa casa, repreende toda briga, toda confusão, toda divisão. Coloca nesta casa a união, a harmonia, a paz que excede todo entendimento. E principalmente o amor do Senhor. É o que eu lhe peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Que a sua vida também dê certo, em nome de Jesus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Glória a Deus, aleluia. Amém e graças a Deus.